Tá rolando já. É isso aí. Então vai. Sejam muito bem-vindos ao 5º episódio do InsightCast, o podcast onde nós buscamos respostas e para isso trazemos perguntas. E nesse episódio, assim como todos os outros, a gente traz aqui a Manu, Olá. o Léo, Salve! o Luiz Opa! e o Lucão. Fala, Lucão. Eba! E você? Pessoal, Você, então, João. e eu, Engraçado, João que Felipe. ele esquece de se apresentar. esquece. Nos outros foi assim também. Engrossa a voz na hora de falar e esquece de se Puxa a apresentar. vinheta, Lucão. Já puxou, já Puxou. deu tempo. E o tema do episódio de hoje, diferentemente dos outros, a gente resolveu dar uma mudada. Insights de uma grande personalidade aí, Steve Jobs. Esse é um quadro que a gente está pensando em trazer aqui para Insight, de temas de podcast. A gente pensa em pegar grandes personalidades que mudaram a história do mundo e dos negócios como um todo. Então, para inaugurar essa série, ninguém melhor que o grandíssimo Steve Jobs. Então, acho que nesse episódio a gente vai falar um pouco mais voltado sobre os insights, ensinamentos e valores mesmo que o Steve conseguiu passar um pouquinho para esse mundo, que deixou o seu legado. Lógico, nós não vamos focar tanto na biografia deles, vamos pegar alguns aspectos, mas o foco mesmo do episódio é trazer o legado dele e os insights. Para começar esse episódio, queria fazer uma pergunta para Manu sobre o principal insight e o principal ensinamento que você acha que o Steve Jobs deixou para nós. Bom, estudando um pouquinho sobre a vida do Steve Jobs, a gente consegue ver que ele foi um cara que arriscou muito. Sim. Em todos os momentos da vida dele, ele arriscou e às vezes fugia do que era esperado, do que a sociedade colocava, né? A gente já até comentou sobre isso aqui nos nossos episódios, que a sociedade esperava que ele fizesse uma faculdade, enfim, quem conhece a história do Jobs sabe. E ele foi um cara que arriscou muito sempre. Então, é uma coisa que eu tento até trazer pra minha vida, que é aquela velha história do o não eu já tenho. Então a gente, né, vai em busca do sim, e ele mostrou muito isso, de insistir, de arriscar e fugir desse não que ele já poderia ter das pessoas. Acho que é um legado que ficou bem marcado pra mim. Sim. Engraçado, a minha resposta seria a mesma, mas talvez dita de uma maneira diferente. Uma das frases que mais me impactou do Jobs, que inclusive é a frase que tá aqui na minha camisa, eu não vou falar que a gente vai sortear a camisa no final do episódio, senão a Manuela vai ficar brava. Mas, na foto do Instagram, se você comentar um insight bacana, a gente vai sortear a camisa do Steve Jobs. No final mostra como é que a camisa é top. Mas é o seguinte, a frase que tá aqui, que pra mim é a frase que mais me marcou, vou ver se eu vou arranhar no inglês aqui, Luiz, me fala se o inglês tá bom, demorou? The only way to do great work is to love what you do. E por que essa frase é tão marcante pra mim, vou traduzir, e por que eu acho que tem a ver com isso que você falou? Porque ele fala o seguinte, a vida, isso é frase do Jobs, no discurso que ele fez, discurso pragmático, incrível. A vida te joga tijolos na cabeça, não perca a fé. E quando isso acontecer, a única coisa que vai te fazer seguir adiante é amar o que você faz. Então, a frase traduzindo, que a única maneira de você fazer um bom trabalho é fazer aquilo que você ama. Então, eu diria que é mais do que o não eu já tenho. Mas ele aceitava se arriscar de maneira astuta e muitas vezes ofensiva até, em meio às coisas, às oportunidades que a vida, ele se arriscava tanto, mas eu acho que ele se arriscava tanto porque o amor que ele tinha em prol da sua causa, do seu propósito, né, Luiz? Ele era muito maior do que o tamanho dos tijolos que a vida poderia jogar. Então, quando ele tomava tijolada, e a vida ela dá muita tijolada na nossa cabeça, de diferentes formas. Eu gosto de falar que a vida é uma luta e cada um vive a sua própria luta. E a gente toma tijolo na cabeça todos os dias. Agora, se o seu propósito, os seus objetivos,
Se o seu amor pelo que você faz e o seu amor no que você está buscando é maior do que o tamanho desses tijolos, você vai tomar uma tijolada na cabeça e depois você vai levantar e vai seguir adiante. Então eu acho que muitas vezes ele fala aí sobre amor em prol dos seus objetivos, em prol do seu propósito, e acho que quando você tem amor naquilo que você faz e naquilo que você acredita, isso te dá forças para seguir adiante na jornada. E por isso que eu acho que ele é um cara fenomenal e eu tento me inspirar todos os dias nele, não só para buscar encontrar aquilo que eu amo fazer, eu me considero super realizado e amo estar aqui com vocês e estar fazendo isso, mas acho que é uma busca incessante e diária e eterna que a gente tem que estar fazendo, porque a gente evolui, a gente muda, talvez hoje o que a gente ama não é aquilo que a gente amou ontem. Então tem que ser uma busca nisso e tá aí, acho que é a coisa que eu mais tento me inspirar nele, é ficar nessa busca eterna em prol da realização e do amor. Romântico. E você, João? Qual foi o seu principal? Eu concordo com vocês. Um ponto legal de ressaltar nessa questão de amar o que faz. Eu acho que vem muito com relação à motivação. Acho que é um papo muito relacionado ao nosso terceiro episódio, se eu não me engano, das ideias. Que a gente falou que a partir do momento que a pessoa acha, a partir do momento que os porquês dela são maiores que as desculpas, ela aí acha um propósito e uma real motivação. Eu me inspiro muito nisso também. Eu acho que o Steve Jobs, outro legado incrível, muito relacionado a isso, que ele nos deixou também, foi com relação a fazer tudo da melhor maneira possível. E isso tem muito a ver com o papo que a gente teve no segundo episódio sobre branding, onde a gente falou das marcas. O Steve Jobs, uma frase clássica dele aí, foi que ele desenvolvia o MacBook, não para os seus clientes, mas para as pessoas que estavam presentes na Apple. Porque a partir do momento que ele era a persona dele, ele conhecia ao máximo, fazia o melhor serviço para ele, ele sabia que aquilo, consequentemente, ia gerar futuros lucros, ia fazer sucesso, consequentemente. Então, eu acho que esse é um ponto paralelo a essa questão do amar muito o que você faz, fazer uma coisa para você também. Eu acho que um terceiro ponto muito legal da gente levantar também, e um legado que eu carrego muito do Steve Jobs mesmo, me inspirei muito, principalmente na palestra que ele deu em 2005, lá na Universidade de Stanford, onde ele fala sobre connecting the dots, conectando os pontos. Eu achei incrível essa palestra, a primeira vez que eu vi. Steve, para quem não chegou a assistir, a gente vai deixar aqui no link da descrição. 11 minutos, vale muito a pena, pelo menos para mim. Um dos vídeos mais impactantes que eu já vi na minha vida. Sim, transformou muito minha maneira de pensar a partir desse vídeo aí. E eu tenho certeza que 11 minutos que vão fazer toda a diferença na sua vida. Nesse vídeo, o Steve cita muito a questão do você seguir sua intuição. Eu acho isso fenomenal, porque o Steve Jobs foi um cara que, depois de 1 ano de faculdade, ele se viu não gostando do curso dele. Ele se viu perdido. E ele viu que o curso não fazia tanto sentido para o futuro dele, que ele estava fazendo. Então ele decidiu simplesmente largar a faculdade sem rumo nenhum. Só que ele tinha um intuito e o feeling que em algum momento no futuro os pontos iam se conectar e em algum momento no futuro ele ia olhar para trás e ver que a decisão dele fez sentido. Então eu acho que esse é um outro grande legado da gente ressaltar aí do Steve Jobs também. Acho que chega quase a ser uma filosofia de vida. Você não pode ligar os pontos olhando para frente. Então, às vezes, você simplesmente tem que acreditar que, de alguma forma,
você vai seguir, vai criar pontos. Sim. Isso vai te levar para o seu futuro. Então, você pode acreditar em Deus, destino, vida, universo, karma, o que for. Mas você tem que acreditar que os pontos te levarão para algum lugar. E o mais legal disso tudo é que parece quase um jogo mesmo, mas você só pode ver os pontos se conectando olhando para trás. Sim. Daí tem um trecho da história dele, que ele sai da faculdade e ele começa a fazer curso de caligrafia. E ele fez esse curso de caligrafia. Olha, só um adendo aqui, só uma curiosidade, pesquisando antes de você continuar, sobre a faculdade. Só uma curiosidade, foi que quando o Steve Jobs, ele é uma criança que foi adotada. E um dos critérios, uma das exigências que a mãe dele colocou, foi que os pais dele, a mãe biológica dele colocou pra quem o adotasse, foi que os pais dele tivessem faculdade e como o Paul e a esposa dele não tinham faculdade, eles tiveram que assinar um acordo pro Steve entrar na faculdade. E isso foi uma coisa que no futuro o Steve foi se tornando esse cara essa grande figura aí que nem precisou. É uma coisa muito louca de se pensar. Porque talvez a mãe dele tenha até tentado conectar os pontos do futuro dele, mas só a vida acaba conectando isso pra gente. Mas daí ele entrou no curso de caligrafia sem compromisso algum, sem objetivo de colocar isso em prática em algo certeiro. E futuramente, quando ele foi desenvolvendo o Macintosh, ele acabou aplicando toda a caligrafia que ele havia estudado, e isso se tornou um dos grandes diferenciais, não do Macintosh, mas como a Apple, como um todo, né? Como design. E eu acho que é bacana que só da gente ter falado um pouquinho até agora, a gente dá pra ver como é que o Steve Jobs marca a gente de diferentes maneiras. Eu achava que eu era um cara que admirava o Steve Jobs e achava ele um cara incrível, até eu conhecer o Luiz. Daí eu vi que tinha gente que achava ele mais incrível do que eu achava. Então, Luiz, eu quero ouvir de você agora. Quem foi Steve e o que ele representa para você? Cara, é interessante, Saúde. Amém. É interessante. Para mim, eu sempre gosto de separar o mito da realidade, né? Para a gente poder entender quem realmente foi a pessoa e quais as contribuições que eles tiveram. Eu olho para trás, eu vejo as coisas que eu me inspiro ou as coisas que eu acho interessante de Steve Jobs. Eu acho, ele sempre teve muita coragem, né? Ele sempre teve muita coragem de seguir um caminho diferente, coragem de dizer não, coragem de sair da faculdade, coragem de tentar um caminho diferente. E isso é uma coisa que, para as pessoas que estão escutando, coragem talvez seja a coisa mais difícil de se achar no mundo atualmente. Porque é muito fácil sentar e aceitar as regras do jogo como elas são. Mas é muito mais difícil dizer que tem que ser ao contrário. Então, se você pensar hospitais durante a Guerra Civil Americana, ou mesmo a Guerra da Crimeia, em mais ou menos 1840, a mortalidade, o cara entrou no hospital, era 75% morto, por infecção. Não era porque era para o cara morrer, era por infecção. Até que alguém começou a pensar, a gente tem que mudar isso, mas não pode, não dá para ser, porque é um ambiente sujo, não, mas tem que ser feito. E eu acho que essa que é a mentalidade que eu tiro muito do Steve Jobs, essa noção do que tem que ser feito. Eu tenho a felicidade de ter uma amiga, a Meg Fisher, que trabalhou com ele, ela foi contratada por ele. E quando ela fala de Steve Jobs, é interessante porque ela fala, trabalhar com Steve era interessante porque ele não era um chefe, ele não trabalhava, ele era um guru. Ele me ajudava a compreender e a aceitar que eu não tinha limites, que eu podia fazer muito mais do que eu pensava que eu podia fazer.
que não existia as limitações que a sociedade colocava em cima de mim. Então, isso é muito interessante ouvir de alguém que esteve com o cara. Então, eu olho para ele e eu vejo ele sempre perseguindo excelência, né? Então, eu acho uma coisa interessante. Olhar os produtos da Apple de fora são bonitos, são bonitos. Ele quebrou um paradigma. Quando eles começaram a fazer computadores, as regras do jogo eram memória e velocidade. Ele mudou o jogo no início da década de 80, a Apple mudou o jogo. Passou a ser desenho e usabilidade. Mas se você abrir passou a ser design e usabilidade. Se você abrir um produto Apple, é bonito dentro. O design dentro é bem feito, é bem pensado. Não é uma coisa que é colocada de qualquer jeito. Ou seja, existe um comprometimento com as coisas que ele acreditava serem certas. Ou seja, tem a coragem, tem a perseguição da excelência. E aí tem uma terceira coisa que, para mim, é muito interessante, que foi o fato de que o Steve Jobs ele tinha capacidade de aprender no caminho. Muitas vezes a gente olha para esses caras e a gente pensa, não, ele tinha todas as respostas. Ninguém tem todas as respostas, é difícil, bicho. A gente, como você falou, você toma tijolado o tempo inteiro, toma tapa na cara o tempo inteiro. Mas ele aprendia. Quando ele foi mandado embora da Apple a primeira vez, ele não era uma boa influência para a Apple. Ele parava o carro no local que não era permitido só para fazer o ponto, só para falar que ele podia. Ou seja, ele não era um cara que contribuía para o ambiente da Apple. Quando ele sai, ele vende todas as ações dele, ele mantém só uma e promete que nunca mais vai voltar. E aí ele criou a Pixar, né, que transformou a forma como a animação é feita. Uma das coisas que eu acho interessante, né, nós temos alguns amigos que trabalham para a Pixar, como diretores e escritores e tudo mais. E uma coisa que é interessante o objetivo é traduzir para o desenho a realidade da vida. Então, se você olhar no Monsters, Inc., cada cabelo do monstro se move. Ou seja, o cara levou para um nível completamente diferente. E aí, essas são as três coisas que para mim são mais interessantes dele. Luiz, agora eu te pergunto, da mesma forma que ele buscou excelência e transformou a Apple ter como uma assinatura a excelência, e é bacana se me dizer que dentro de um iPhone é tão bonito quanto fora dele, dentro de um aparelho Apple tão bonito dentro quanto fora, porque teoricamente dentro do aparelho ninguém tá vendo. E isso mostra muito, é igual aquelas coisas, sabe aquelas atitudes que você faz só quando você tá sozinho? Igual o Lucas que tá ali atrás da mesa agora e nesse exato momento acabou de passar uma meleca debaixo da mesa. Esse é o tipo de coisa que você tá fazendo quando ninguém tá vendo. E existem dois tipos de pessoas. Aquelas pessoas que decidem fazer bonito, mesmo sabendo que dificilmente alguém vai abrir para avaliar aquilo. Existem as pessoas que vão fazer porque seguem esse princípio. Daí a gente vê como é que isso faz parte do Jobs. Tanto que ele saiu da Apple. E quando ele chegou e criou a Pixar, ele aplicou os mesmos princípios na marca. Então, a crença que eu tenho é que o Jobs devia ser aquele cara que, se ele fizesse um ovo mexido de manhã pra ele e quebrasse a gema antes da hora de estourar, ele ia jogar fora e ia fazer outro. É um princípio que ele levaria talvez pra vida inteira dele, independente do que ele estivesse fazendo, na Apple, na Pixar, fazendo um ovo mexido. Você sabe que eu não sei, eu vou te dizer, a impressão que eu tenho é que ele era um cara bem pragmático. Por quê? A transformação que ele conseguiu fazer na Apple foi o fato de que ele trouxe o conceito de história para eletrônico. Ele aprendeu a contar história quando ele estava com o pessoal da Pixar. Caraca. Ele não sabia contar história. Ele era um cara de vendas. Então, se você olhar antes de 1984, no início da década de 80, quando ele chega, que eles criam a campanha do Think Different,
ele vem com um conceito completamente diferente. Até aquele momento, o melhor marketing que ele tinha feito foi comprar a página completa do New York Times para falar que a Apple tinha as mesmas capacidades de qualquer outro computador. Qualquer um faz isso. Mas quando ele volta da Pixar, quando ele volta que ele aprendeu a contar a história, aí ele aprendeu a contar o que tinha dentro dele, colocar para fora. E aí ele faz um negócio, bicho, que para mim, me move. É a capacidade de fazer as pessoas acreditarem na mesma ideia. Quando eu comprei o meu primeiro produto da Apple, eu era diferente. Eu pensava diferente. Eu não sou como os outros. Eu não estou comprando um computador. Eu estou comprando uma estampa. Eu estou comprando um carimbo que me faz diferente dos outros. Agora se você vai me falar se isso é um branding bom, não precisa perguntar, porra. Acho que branding é exatamente isso, né? Branding não é o que te falam quando você está presente na sala. Branding é o que falam de você quando você não está presente. Não, não, eu estava falando para vocês aí antes da gente começar. Cara, eu entrava no metrô mais ou menos em 2002, né? E não tinha muita gente que tinha produto Apple. Era no início ainda, né? O iPod tinha acabado de sair. E aí, cara, eu lembro que eram os fones brancos e você via outra pessoa com o iPhone, com o iPod dentro do metrô, tinha aquele comprimento secreto, né? Tipo, a gente faz parte da mesma seita. Nós somos parte dessa tribo, mas ninguém sabe. Todo o resto está usando fone preto. Nós sabemos a diferença. E, rapaz, isso aí é um sentimento. Se você puder botar isso numa garrafinha e vender, você é bilionário, meu irmão. E olha só que incrível isso. Como uma simples mudança já cria uma diferenciação incrível dentro do mercado. Ou seja, simplesmente por o seu fone ser branco, será que nenhuma indústria tinha pensado em fazer um fone branco antes? Todos eram pretas, cinzas, e aí ele pensou, eu vou só mudar a cor. E as pessoas já vão saber que isso daqui é diferenciado, que isso aqui é meu, que é da Apple. Sim. Eu acho que uma coisa que vem muito disso e que é uma coisa que a gente consegue perceber no Jobs é que ele não estava preso a uma área do conhecimento só, né? Tanto que o cara entrou na faculdade e fez umas aulas de caligrafia. Tipo assim, quando você vê um nerd, um cara que você imaginava ficar ali atrás do computador, atrás só da tecnologia, não, vou fazer uma aula de caligrafia. Então eu acho que inspira a gente nesse sentido. E tá muito atrelado também o nosso podcast da ideia diferenciada. Eu acho que quando você amplia seu leque de conhecimento, vem muito mais fácil você ter essa ideia. Pô, eu vou fazer um fone branco, entendeu? Tá todo mundo de fone preto, eu vou fazer um fone branco. Então fica essa ideia da importância da gente... Porque hoje muito se vê especialista naquilo, especialista naquilo, especialista naquilo. Às vezes a gente abrir o leque, a gente consegue um amplo conhecimento mesmo, e às vezes uma ideia, um insight que vem de outra coisa que você não é aquilo ali que você faz todo dia com aquele mesmo propósito toda hora. Isso que você me falou me deu um estalo muito grande, que o Luiz falou uma coisa que eu acho que eu nunca tinha parado pra pensar. Não, acho que eu já tinha parado pra pensar sim, mas talvez não dessa forma. Mas Luiz, você falou que Jobs era um cara da área de vendas. Eu acho que era mais do que isso, porque eu não acho que ele era o melhor vendedor que se tinha, mas acho que ele era o cara que tinha habilidade, ele fazia isso diferente de todas as outras pessoas, de ter ideias excepcionais e conseguir executá-las de maneira magnífica. E aí eu lembrei de uma cena que tem no filme dele, da história dele, de como é que Jobs também foi um cara que sempre soube se complementar para conseguir alcançar os seus objetivos e, enfim, buscar esse tipo de complementação. Então, a Apple surgiu porque ele era um gênio da informática, sim, mas ele se juntou a um amigo nerd dele, que esse sim era um gênio, só que ele era muito gênio e não sabia vender, ele não sabia materializar aquilo, ele não sabia comercializar aquilo. Por outro lado, Jobs ele entendia que ele não conseguiria fazer aquela questão computacional tão bem quanto o amigo dele, então ele falou, vamos unir forças. Eu acho que isso é incrível, porque hoje quando a gente está falando de pessoas, cada um tem um superpoder. Cada
indivíduo tem o seu superpoder. Eu acho que o superpoder do Jobs era ter ideias extraordinárias, conseguir juntar um grupo de pessoas extraordinárias para conseguir executar aquilo. Então, igual você falou, só da sua fala aí, da sua colega que trabalhou com ele, de ter falado, ele não era um chefe, ele era um guru, porque ele conseguia me ver que eu não tinha limite para onde eu poderia ir. Isso me mostra que ele era um cara que sabia encontrar pessoas que tinham superpoderes complementares aos dele para que ele pudesse alcançar. Então, eu acho que até mesmo a maneira de juntar pessoas dele era diferente. Então, eu acho que fica um recado aí de você buscar se complementar com pessoas que têm superpoderes diferentes dos seus. Não diferentes, né, Léo? Complementares. Eu acho que a partir do momento que você busca pessoas que têm superpoderes complementares, assim como Jobs viu que a parte mais técnica ele precisaria do amigo dele, e ele tinha uma parte mais didática, mais persuasiva. Acho que um dos maiores pontos fortes do Jobs aí, que a gente pode citar também, é questão, igual o Luiz falou, o Jobs fazia qualquer um acreditar que aquela projeção era um sonho, que aquilo era um cenário perfeito. Eu acho que o poder da persuasão que ele tinha, e a gente pode pegar aí tanto para negócios quanto para vendas, para a maioria pra vida mesmo, é um dos pontos muito fortes que o Jobs apresentou, e eu acho que é justamente essa ideia de trazer superpoderes e talentos complementares que movem a maioria dos negócios. Agora, tem uma outra coisa que é interessante também, cara. Para fazer qualquer coisa diferente, a gente tem que se acostumar, sentir confortável com a pressão. Tem que se sentir confortável com a crítica. Tem que se sentir confortável com tomar tapa. Por quê? É diferente. E o que é diferente é desconfortável para os outros. E é aí que entra o conceito. Quem é o cara que tem sucesso em criar uma startup, em criar uma empresa, em criar, olha, eu vou dizer, em criar a vida que esse cara, ou que essa garota, que essa pessoa imagina. Esse que é o maior sucesso para mim. Não é fazer dinheiro, não é fazer... É criar. Eu consigo criar a vida que eu quero viver. Isso é difícil, porque a sociedade foi criada de uma forma, ou pelo menos fala para a gente o tempo inteiro, que nós temos que seguir regras, que a gente tem que seguir determinados padrões. E esses padrões, uma vez que a gente pisa fora da linha, não está certo, não funciona, está errado. Eu vi um negócio que eu vejo aqui com meus meninos, meus garotos têm 6 e 9, né? Eu escuto todos os dias eles contando história de que a professora ou a escola fala, não, você tem que ser bondoso com o coleguinha, você tem que respeitar o coleguinha, você tem que ajudar o seu coleguinha. E eu sempre falo para eles, pensem em vocês. O que a mulher do avião fala? Assim que a gente entra, bota a tua máscara primeiro, porque se você não se ajudar, você não tem como ajudar ninguém. E é isso que eu acho que pessoas como Steve Jobs conseguiram o sucesso que eles buscavam, porque eles tinham esse elemento de egoísmo. Eu vejo o mundo de forma diferente e eu tenho coragem de empurrar esse mundo de forma diferente. Nossa, e vai muito repete, por favor, mais uma vezinha, só para escutar de novo. Se eu lembrar, né? Como é que eu vou lembrar? Qual foi a definição de sucesso para você? O cara, eu acho que o que eu falei é mais ou menos o seguinte. Isso vai para todo mundo que está ouvindo. Quer ser feliz? O cara tem que ter um elemento de egoísmo. Ele tem que imaginar que ele vê o mundo para ele. Qual é a melhor versão do universo para ele? Você falou o seguinte, Luiz, eu anotei aqui, você falou uma frase para mim que foi maravilhosa. Você falou, sucesso é alcançar a vida que você quer viver. E talvez para alcançar a vida que você quer viver, você precisa ter uma pitada de egoísmo na certa. Agora, para mim, uma das respostas
na minha opinião, essa resposta, para cada pessoa ela tem uma resposta. Para mim, a filosofia vai terminar quando souberem responder com uma frase o que é sucesso. E eu acho que o ser humano vai estar sempre em busca disso. E como é que isso é interessante? A questão pessoal, né, É cara? muito pessoal. É uma questão pessoal. E eu adorei a sua pra definição, mim, inclusive. Eu adorei, apaixonei com ela. Ó, a minha é simples. E eu recomendo ao mundo inteiro de fazer esse exercício. Define quais são as 5 prioridades da sua vida. Uma vez você sabe as 5 prioridades da vida, todas as decisões ficam fáceis. Então, para mim é meu casamento, meus filhos, e os cachorros vão dentro dos filhos, meu casamento, meus filhos, minha saúde, meu negócio, meus amigos. Qualquer decisão que vem para mim, eu passo por esses filtros. Então, por exemplo, não muito tempo atrás, algumas semanas atrás, uma empresa que faz bebida alcoólica. Os caras me ligaram. Você pode fazer um trabalho para a gente? Eu fui no meu filtro. Eu gostaria que o meu filho estivesse trabalhando numa empresa de bebida alcoólica, ou me visse trabalhando numa empresa de bebida alcoólica. Nada contra quem faz. Mas eu não quero. Não é a vida que eu quero. Eu tive que falar não. Olha, isso é uma filosofia incrível. Desde que você me contou sobre isso, eu tenho tentado aplicar. Eu quero fazer um exercício rapidinho aqui. Você falou aqui, rapidamente, o que é sucesso para você. João, de maneira objetiva, o que é sucesso para você? Uma frase. Ih, pegou. Putz. Tá. Eu acredito que, pra mim, sucesso... Eu concordo muito com essa filosofia que o Luiz segue. Eu acho Isso não foi que objetivo. sucesso é você poder... Rapaz, é Rapaz, difícil, né? é... Manuela, o que é sucesso para você? Tava pensando enquanto eu tava pensando, mas eu acho que, resumidamente, sucesso pra mim significa, no meu caso, onde eu estou feliz. Se sentir realizado. Me sentir feliz. Lucas, grita daí, o que é sucesso para você? Rapaz, Mesma coisa que a Manuel, só que uma palavra. Realização. legal. Realização a partir dos 5 pilares Tá. que o Luiz levantou. Eu Olha acredito só que que legal. esse é um ponto fundamental também. Mas não vamos, deixa eu te interromper por um segundo, Léo, para a gente colocar um pano de fundo nessa conversa. Uhum. Para vocês e para as pessoas que estão escutando, nós sabemos que o nosso cérebro funciona muito similar com computadores, tá? Na parte mais nova da nossa vida, nos primeiros anos da nossa vida, nós estamos no modelo de exploração. Nós estamos buscando o máximo de informação possível para criar nossa imagem do mundo. A partir de determinado momento, nós passamos por um modelo de, não sei se existe essa palavra em português, exploitação, que é tirar vantagem do que eu consegui acumular, né? E quem souber me ajuda. Ou seja, Meu Deus. a primeira metade eu estou tentando acumular o máximo de informação possível. A segunda metade da minha vida eu estou tentando utilizar o máximo de recursos que eu acumulei possível. Porque eu já estou declinando, cara. A minha vida, eu passado dos 50 anos, eu já estou declinando. Minha vida, eu já estou pensando aposentadoria eu já venho pensando há mais de 20 anos. Mas eu já começo a pensar, eu já começo a planejar a morte, cara. Porra, é diferente, saca? Vocês estão na ascensão. Ou seja, não ter a noção exata do que é sucesso, eu não vejo como um problema para as pessoas, para vocês em particular e para as pessoas em geral. O que eu vejo como uma perda de oportunidade é nunca se questionar o que é sucesso.
Porque senão a gente só vai nessa rodinha de hamster, que eu tô sempre correndo, não chego a lugar nenhum, mas eu tô sempre correndo. Por quê? Porque a sociedade falou que eu tenho que ter um diploma, eu tenho que ter mestrado e ser PhD. Mas para quê? É como você estava falando outro dia, às vezes você vai falar com amigos seus, você fala, e aí, Léo, você faz faculdade? Não. E o cara olha para você, coitado do Léo. Porra, meu irmão, talvez você seja o cara mais feliz do mundo. Não é para ti. Pois é, inclusive E é aí eu que te entra digo, essa coragem, bicho. eu não sei o que é sucesso pra mim. Pro Steve Jobs, eu sei o que era sucesso. Eu acho que talvez, quando eu souber, eles estão me olhando com um pouquinho de olhar de ódio agora, porque eu fiz eles tentarem descobrir a resposta deles, sendo que eu não sabia a minha. Mas, para quem está escutando o áudio, estou sendo alvejado agora com alguns olhares raivosos. Mas para Jobs, sucesso é ser significativo, fazer uma diferença positiva nesse mundo. Isso aqui eu acho incrível. Eu acho que está muito relacionado também ao que você falou. Está muito relacionado ao que você falou, e o que você falou, Lucas. Porque acho que no final das contas, se você está realizado com o que você está fazendo, automaticamente você primeiro já está sendo significativo para você. Eu acho que é o primeiro ponto, né, Luiz? Tem tudo a ver com isso que você falou. Se você está feliz com o que você está fazendo e faz sentido tudo que você está fazendo, você faz por você, você já tem significado para você. Agora, se você consegue, através do seu propósito, se tornar significativo para outras pessoas também, fazer uma diferença positiva no mundo, aí você chega em outro nível. Exatamente. E aí que eu digo, uma vida que não é a serviço dos outros não serve para muito. Essa frase é incrível. Sabe? Não serve, porque, o que eu tô fazendo? Acumular dinheiro. Dinheiro é fácil fazer, rapaz. Dinheiro é mole fazer. Agora, vai fazer, vai dormir bem? Difícil. Vai viver a vida efetivamente? Difícil. Vai se sentir confortável com quem você é como ser humano? Difícil. Olha. Agora, se você consegue juntar isso aí tudo e colocar, ter a coragem de colocar o que você realmente gosta, o que você realmente acredita, o seu propósito, e falar para o resto do mundo que a opinião deles não importa, esse é o caminho, cara. É exatamente isso aí, Luiz. E uma frase do Jobs, até puxando um gancho com todo esse assunto que está em pauta agora, com relação à inovação. Uma frase que eu gosto muito dele é que a inovação surge quando você diz não para 1000 coisas e nós estamos sempre pensando em novos mercados que podemos ingressar. Mas é só ao dizer não que você pode se concentrar nas coisas que são realmente importantes para você. É você realmente parar e pensar, será que isso realmente faz sentido? Ou será que eu estou fazendo isso porque tem aquela pressão da sociedade ao fazer isso? Por seguir o caminho padrão? Será que realmente faz sentido? E isso eu acho que é voltando naquele papo da intuição. Daquele papo do Connecting the Dots, que foi o outro grande legado que o Steve Jobs deixou pra gente. Eu acho que antes de você viver tudo, é impossível você ter a certeza. Vai bater uma insegurança muito grande. Só que lá na frente, você vai ver que tudo fazia sentido. Cada decisão planejada. Igual podemos ver que aconteceu na vida dele. Eu não quero que vire uma coisa recorrente, porque acho que vai acabar ficando chato. Mas eu queria ler um trecho de uma outra coisa nesse episódio. Eu prometo que no próximo eu vou tentar não ter que ler nada. Mas, Luiz, a gente vê quando pessoas em mentes são próximas, quando a gente consegue ver algumas coisas parecidas aqui. O que você acabou de falar aqui pra gente sobre realização e querer fazer o que tem a ver com você, me chocou um pouco. Porque eu separei aqui um dos trechos aqui que são mais marcantes para mim de todo o discurso que ele deu em Stanford. E eu queria ler ele aqui. Quem tá escutando a minha voz de vocalista aveludada aqui, fecha os olhos e escuta. A de AM. Porque eu estou falando com você. Hã? Por que você engrossou a voz? Eu não engrossei a voz? Ó, fecha os olhos e me escuta. Fecha o olho e me escuta, João Vitor.
O seu tempo é limitado. Então não o desperdice vivendo a vida de outros. Não caia na armadilha do dogma, que é viver pelo que os outros esperam de você. Não deixe o barulho de vozes alheias silenciar sua voz interior. E o mais importante, tenha coragem de seguir seu coração e intuição. Eles, de alguma maneira, já sabem o que você realmente quer se tornar. Todo o resto é secundário. E... assim, eu vou falar uma última frase que ele fala... Pode fechar? Não, e aí ele finaliza com uma frase que em inglês ela é mais bonita que em português. Mas eu acho que se eu tivesse a oportunidade de conversar com o Jobs agora, e ele olhasse pra mim, um moleque de 18 anos, ele, além de falar tudo isso que eu acabei de ler, que eu acho que isso aqui é um puta conselho, se você seguir isso daqui, você já tá à frente de muita gente, pra ser sincero. Se você escutar, volta e me escuta falando de novo. Se amanhã você já começar a pensar com esse tipo de mentalidade, você já está muito diferente das outras pessoas. Agora, se você pegar essa outra frase aqui e juntar isso, que é continue tolo e continue faminto, aí você vai longe. E essa pra mim é uma das frases que eu também tento levar pra vida, porque a vida em si já é uma grande oportunidade. Então eu quero viver os meus dias faminto e tolo. O resto da minha vida, se eu for faminto e tolo, eu tô feliz da vida. Então, eu acho que é importante a gente parar, e todo mundo que tá escutando a gente aqui, parar pra pensar um pouco. O que a gente tá fazendo, o que a gente tá buscando. A gente tá fazendo isso por nós? Que, gente, a vida é curta demais, o nosso tempo é limitado demais pra gente viver a vida que os outros querem que a gente viva. Então, para pra refletir um pouco. Escutando aqui, e a cada vez que eu leio esse trecho, eu acho que me dá um insight diferente. Quando eu li esse trecho aqui, tenha coragem de seguir seu coração e intuição, porque eles, de alguma maneira, já sabem o que você realmente quer se tornar. Toda vez eu ri, me abriu um sorriso. Porque, no fundo também, quando a gente lê isso, bate um gatilho aqui de intuição, de tipo, onde é que eu quero que o Léo chegue? O que eu quero alcançar? O que eu quero fazer? Qual que é o legado que eu quero deixar? Todos esses talvez sejam gatilhos que estejam levando a gente para um certo caminho que a gente não sabe qual que é. Talvez isso dê um puta de um frio na barriga, para que lá na frente a gente possa olhar para trás e conectar os pontos. Começa a pensar disso agora, amanhã, hoje, agora, já começa a pensar desse jeito. Quantas coisas do seu passado você não sabia ao certo porque você estava fazendo? E agora, quando você olha pra trás, você entende por quê. E como é que isso te trouxe até aqui. E agora? Às vezes é bom você se entregar um pouquinho ao universo. Para de tentar controlar tudo. Eu, pelo menos, acho que sou uma pessoa que sempre tentei escrever muito a minha vida, até demais. Planejar tudo, tentar fazer tudo. E às vezes a gente simplesmente precisa largar essa vontade louca de escrever e trazer o que vai acontecer da nossa vida e deixar esse papel com o universo. Porque às vezes a gente só precisa seguir nossa intuição, nossa paixão e deixarem os pontos se conectarem. Totalmente. E eu acho que, não sendo muito coach aqui, mas ao mesmo tempo já sendo, eu acho que essa questão do seu coração já sabe o que pode estar acontecendo é muito verdadeira, porque assim, eu acho que a gente mesmo, lá no fundo, a gente sempre sabe se a gente está fazendo uma coisa que a gente realmente quer ou que se a gente não quer. E aí entra de novo a parte que a gente comentou do Jobs de egoísmo, né? De você voltar pra si e pensar, lá no fundo você sabe o que você quer, você sabe o que seu coração tá sentindo. Ou então, o contrário também. Você vai, e aí você vai escondendo porque mais uma vez o outro tá falando, mais uma vez você não tá ali sendo você, e aí assim, a gente tem que fazer esse olhar de voltar pra dentro e escutar, porque lá no fundo, com certeza a gente sabe se é aquilo mesmo ou se não é. E eu acho, cara, agora, não é para acreditar que é sentar e esperar. Porque sentar e esperar não vai acontecer nada não, irmão. Tu tem que trabalhar. Mas é viver no presente. É viver no presente. Tem uma historinha que eu acho muito interessante do taoísmo, né? A gente nunca sabe por que as coisas acontecem. Mas
Pode ser para bom, pode ser para ruim. Eu não sei. Eu não sei. A única coisa que eu posso fazer é botar minha energia atrás das coisas que eu posso controlar. Eu posso controlar minhas ações, eu posso controlar o meu trabalho, eu posso controlar, tem um monte de coisa que eu posso controlar. Eu sempre olho a minha volta e falo, pô, você está preocupado com competição? Não. Não. Por que eu vou estar preocupado com competição? Eu não estou preocupado com nada, não tem nada que eu possa controlar. A única coisa que eu estou preocupado é, eu estou trabalhando tanto quanto eu posso? Eu estou fazendo as coisas do jeito que eu quero fazer? Eu estou me associando aos clientes que eu quero me associar? Eu estou fazendo a contribuição para o mundo que eu quero fazer? É a única coisa que eu posso controlar. O resto é dos outros. Eu vou fazer o quê? Cliente, eu vou me preocupar com competição, por quê? Eu não tem nada para fazer com os caras. Rapaz, isso que você falou... Não vou comentar nada, não. Hoje estava inspirado. Você tá igual o Romário na Copa. Não vou comentar Não também. vou falar porra. Não sei o que eu tô- Não vou... Vou aproveitar pra tirar o casaco aqui. Ai, meu Deus. Ô, Luiz, vou falar, vou ser transparente com os nossos espectadores aqui. O Léo passou uma colinha pra mim, que ele falou que ele tá falando demais. E no primeiro episódio, eu também acho que não tem isso não, mas vou te fazer uma pergunta aqui, que acho que é inspirada nesse papo nosso todo, que o Léo te mandou. Qual... Significa que ela não curtiu. Não, eu curti, ué. concordo com Se você. eu tô perguntando, senão eu Polêmica. sou ignorada. Achando o elenco do Insight. Não. Mas como você enxerga e qual a diferença entre perfeccionismo e excelência? A busca da excelência. Isso, a busca... Não estava Não escrito estava escrito, aqui, mas... Passou a cola Aí não errada. foi Já planejado. passou a cola errada. Cara, eu não sei te dizer não. Eu sou chato. Eu acredito que eu tenha Asperger's. Eu acredito que eu tenho Asperger's, que é uma forma de autismo, né? E que faz com que eu procure fazer as coisas da melhor forma possível. Mas, por exemplo, se eu faço uma coisa e que não está perfeita, eu aceito a imperfeição como uma oportunidade de fazer melhor amanhã. Mas eu sempre pergunto, eu fiz o meu melhor hoje? Eu tenho talvez a melhor resposta para a tua pergunta, Manu, é o que Sócrates fazia com os estudantes dele. Né? Agora vem pedrada. Manda bala. No fim de cada dia, ele perguntava, você viveu a melhor vida que você podia ter vivido hoje? E aí os caras faziam uma avaliação do que passou o dia, e o que eu fiz certo, o que eu fiz errado, ou o que eu poderia ter feito diferente. E aí no dia seguinte eles aplicavam o que poderia ter sido feito diferente. Tem uma coisa interessante que eu mudei alguns anos atrás e que fez uma diferença muito grande na minha vida. Eu parei de usar deveria, should. Eu passei a usar poderia. Então toda vez que alguém falava assim, pô, aquilo ali não deu certo, eu comecei a pensar, eu em determinado momento da minha vida, eu deveria ter feito diferente. Cara, isso é uma imagem, é uma foto do que já passou. Controle zero sobre isso. Zero. Quando eu comecei a utilizar somente poderia, eu fiz um trabalho, eu fiz a minha prova e tirei 9 em vez de tirar 10. Eu poderia ter prestado mais atenção nas notas do professor. Isso mudou tudo, porque na próxima prova eu ia pegar as notas do professor e estudar elas um pouquinho mais. Eu acho que essa que é a diferença entre o perfeccionismo e a busca pela excelência. Perfeccionismo
é olhar para o que já passou, tá? Fazer um negócio baseado numa ideia que você tinha lá no passado. A busca por excelência é uma tentativa diária, a cada momento, de fazer o melhor que a gente pode. Vai sair o melhor? Tem dia que o meu melhor é melhor que outros dias. Tem dia que o meu melhor não tá muito bom, não. Nó, Luiz. Mas eu faço o melhor que dá, Só pô. parênteses, eu sabia que no meio da resposta do Luiz ia vir uma pergunta. Que ele Caralho. eu sabia. Eu Ô Luiz, perguntei e você já escutou esperava. de alguma pessoa, alguém virando pra você e falando assim, você tem que viver os seus dias como se fossem o último dia da sua vida. Pra mim... Um dia você vai estar certo, irmão. Tá aí, te peguei então, rapaz. Te peguei nessa aí, Luiz. Eu acho que essa frase, essa filosofia tá completamente errada, Luiz. Sabe por quê? Se hoje eu acordasse e soubesse que era o meu último dia de vida, cara, eu ia fazer um monte de coisa louca que eu jamais faria o resto da minha vida. Eu mudaria essa frase para o seguinte. Ao invés de pensar em viver o seu dia como se fosse o último dia, pense em fazer as coisas do seu dia como se fossem as últimas coisas. Então agora eu tô gravando esse podcast. Opa, olha aí, gostei. Estou legal, pensando pô. que eu tô me entregando aqui, tô me dedicando aqui, como se esse fosse o último podcast que eu fosse gravar. Eu acordei, eu vou tomar um café com minha mãe. Beijo, mãe. Te amo. Se eu for tomar um café com minha mãe, eu não tô pensando, assim, eu tô pensando que eu tenho que me entregar no momento, porque se tudo que eu vou fazer, eu tô pensando que aquela é a última coisa que eu estou fazendo, aí eu vou fazer com excelência tudo, e não vou largar a mão de nada. Então isso é da hora. E aí tem a ver com um pouco da Mamba Mentality, do Kobe Bryant. Com a mentalidade Kobe sensacional Bryant, que isso aí que eu ia acabei de falar. descobrir que ele catou do Sócrates essa mentalidade aí, pelo que você falou, Luiz Pires. Caraca, porque a Mamba Mentality é a coisa do seguinte, você acorda, você dorme. Antes de dormir, você pensa e fala o seguinte, hoje eu fui a melhor versão do Leonardo Feldman possível, poderia existir? Ou não? E aí entra a questão do perfeccionismo que o Luiz citou. Daí eu não acho que é perfeccionismo. Não, mas o que que pode... O que que você pode mudar para amanhã Busca buscar... por excelência. Isso é a busca excelência? melhorar pela excelência, constantemente. não é busca pelo perfeccionismo. Eu acho que é exatamente essa mentalidade. Então, dorme hoje e para pra pensar. Porra, hoje, sendo muito sincero, hoje eu acho que eu vou dormir feliz. Eu vou falar o seguinte, puta, mano, esse Léo aqui, velho, caraca, se amanhã eu for um cadinho melhor que ele, daqui a uns anos eu tô pica. Então, hoje eu tô muito feliz com a minha versão. Ontem, pra ser bem sincero, a minha versão não tava tão satisfeito com ela. Hoje, eu acordei e falei, hoje eu acordei com o pé direito e vou fazer muito bem feito. Vamos lá. Então, Mamba Mentality. Tem um vídeo do Kobe Bryant muito bom também, Sócrates, né? Luiz Sócrates. É. Cara, é aquele negócio, tem um vídeo no YouTube que é legal pra caramba. Everybody wants to be a beast until they have to do the things that beasts do. Todo mundo quer ser campeão. Até chegar a hora que o cara tem que fazer as coisas que o campeão Pagou o faz. preço. Todo mundo quer ser leão. Até chegar a hora de fazer as coisas que o leão faz. Ou seja, essa ideia aí, cara, e aí voltando para o conceito de trazer perguntas para as pessoas, perguntas que ajudem. Eu acho que o cara que está aí pensando em montar uma empresa, em ser um empreendedor, em criar uma marca, faz perguntas, se questiona. Eu estou vivendo a vida que eu quero viver, eu estou fazendo as coisas que eu quero fazer? Talvez sim. Bom, pô, tá bom, pô, beleza, vive tua vida, cara. Mas não aceitar o cotidiano, a vida do dia a dia como é. Ah, é o que é. Não é o que é, não. Não, por que tem que ser o que é? Questionar faz parte da busca pelo... fugiu a palavra, gente. Putz. Pela excelência. Mas é desconfortável. Excelência. Mas é desconfortável. Mas, Ninguém quer quem pergunta. O cara que pergunta, ele é um chato. Na visão do mundo, na visão do universo, ele é um chato, ele é um cara chato. A minha experiência em empresas grandes, eu acho que eu era um chato.
Porque eu estava sempre questionando tudo. Eu sou um chato, eu estou sempre questionando. Eu nunca aceito as coisas pelo valor de face. Para mim funciona. Meus filhos são assim. Os moleques são chatos pra caramba. Tô sempre mas, pô, eles não tomam nada por valor de face, cara. Nada. É interessante. O pequenininho tem 6 anos de idade, cara. Ele acorda de manhã, ele fala, e aí, pessoal, todo dia, bom dia. Bom dia. E você fala, você dormiu bem? Não, cara, é escolha. A escolha eu escolhi de ter um bom dia. O cara tem 6 anos, meu irmão. Se a gente pensar nisso, imagina esse moleque, a vantagem que ele já tem sobre mim, que eu levei 40 e tantos anos para aprender essa porra. Ou seja, questiona, cara, tenha coragem, vai lá, questiona. Qual é a pior coisa que vai acontecer? Como a Manela falou, o não eu já tenho. Que foda. Toma tijolo. Exatamente. Toma tijolada. E você comentando aí, Luiz, eu lembrei muito até da própria fase do Steve Jobs, quando ele trabalhou na Atari. Steve Jobs, ele questionava tudo, não se dava bem com seu chefe, não se dava bem com os funcionários, porque não se dedicavam ao máximo. Ele sempre achava que ele era o certo, que ele estava se dedicando ao máximo, até que chegou um dia que o Steve virou pro chefe dele e falou: deixa eu desenvolver um jogo pra você. Me dá uma chance. Deixa eu desenvolver um jogo. E me dá uma chance, eu vou te provar que eu tô certo e que o processo, como eu tô falando, faz muito sentido. E aí o chefe dele na época apostou, se eu não me engano, foram $5.000 com ele. Ele virou pro nerd, que no futuro se tornou sócio dele. Falou que tava pagando 700 pratas e ele ia pagar metade, 350. O Steve também, Steve Wonder, alguma coisa, se eu não me engano. Wozniak, exatamente. E aí, esse jogo é aquele jogo que hoje a gente conhece da barrinha, que é a bolinha que vai quebrando os quadradinhos. E foi o maior sucesso. No final ele pagou os 350 pro Steve Wonder. Mas você vê... 4.700 pratas. E aí que eu digo também, nós não podemos também somente pegar a figura Steve Jobs e falar que o cara não tem defeitos. A ética dele era questionável. O cara era um babaca. Sim, eu não sei se ele era babaca, porque eu não conhecia o cara. Mas que a ética dele era questionável, sempre foi questionável. Inclusive, criou-se a imagem de que os gênios, às vezes, têm esse grande problema de convivência e de comportamento em sociedade, arrogância, etc. Agora, infelizmente, eu vi o Elon Musk falando que um dia estava numa palestra, foi conversar, teve a oportunidade de conversar com o Jobs, que o Jobs não deu moral nenhuma para ele. E aí o Elon Musk poderia ter ficado emburrado com isso, ter guardado o rancor. Ele falou, porra, eu tomei o nome do Steve Jobs, quem é que teve essa oportunidade também? Então, poxa, hoje o que eu daria para tomar um esporro do Steve Jobs também, eu adoraria. Mas vai de novo naquela ideia de questionar tudo, né? Cara, o melhor exemplo que eu posso dar é o supermercado. A gente vai no supermercado. O supermercado médio tem 50 mil itens. 50 mil itens. Eu levo para casa 10, 20 no máximo. Eu não levo 50 mil, eu só levo o que presta para mim. O que não presta, eu deixo para lá. Eu não como carne, vou levar carne para quê? Ou seja, o que é merda, fica, cara. Eu não quero essa porra não, meu irmão. Mas a gente pega o que é bom. O que é bom a gente guarda, leva para casa, cuida com carinho. Essa analogia é bacana demais também. Lucão, o que você tem pra gente Estamos hoje? encaminhando pro final do episódio, então. Insights do Lucão. Eu não queria falar nada não, mas esse daqui foi o episódio mais cabuloso já feito na história da Insight. Foi. A tela saiu, né? Foi bom, viu?
Nossa, esse episódio foi animal, cara. Esse episódio foi fenomenal. É só clicar ali no... Lá em cima, Não é aqui não. Pode ser. Aí. Pode ser também. Eu não sei se alguém vai gostar, mas que eu gostei, eu Eu gostei. já tô feliz. Com isso, eu já tô feliz, já tô feliz. Tá aparecendo na câmera ali. Acho que tô muito bom. Cara, que conteúdo bom, hein? Nossa, cheio de conteúdo, A muita gente tá coisa ficando pra... bom nisso, né? É, A gente nossa, devia vocês ter um trouxeram muita podcast. coisa. A ideia é Se a eu busca pela excelência. Se eu fosse um espectador, eu ia rever mais uma vez. Chegando em casa, eu vou rever. Muito conteúdo, muita coisa pra absorver. Bom, cara, eu fiquei realmente alucinado, muitas coisas. Você nem mostrou aqui os estranhos. As honras são suas. Eu não, vocês estão... Não, mas dá pra mostrar na câmera? Arreda a câmera um bocadinho pro lado. Aquela ali, É ó. aquela lá. Tá bom. Não, é que a gente tem uma coleção que eu acho que é bacana a gente ver. filma nos stories. A gente filma nos stories. Tinha uns Acompanha a stories, gente verdade. lá. Meio aqui por alto, só pra gente mostrar como é que é bacana a gente ver a evolução. Como é que o Steve Jobs começou com um negócio pequenininho desse. Pra você ver, você colocava ali no bolso e tinha um fone de ouvido, você tinha que catar o computador, colocar as músicas. E também como é que desde o início era trem bonito, né, Luiz? Desde o início. Você bem que tá escutando a desenhado, gente cara, no bem Spotify, desenhado. no nosso Instagram vai ter os detalhes aqui da evolução da Apple. Daí foi crescendo o bichinho, na verdade Não, cresceu o cresceu bichão. bastante, Brum. um Aí esse aqui tijolo. ele deve ter tomado um Esse tijolo é um na tijolo. cabeça. Aí ele criou o iPod, fui evoluindo. Isso aqui é iPod, tipo... pra você que tá escutando a gente, Você que tem podcast menos de 10 anos. é por conta do iPod, então É. se não fosse Steve Jobs, a gente não Salve. estaria fazendo um podcast hoje. Pô, sensacional. Verdade, vendei o nome. E por último, iPhone. Então é bacana a gente ver como é que design, como é que o povo que trabalha lá é bom de trabalho, viu? O pessoal que trabalha lá é bom de serviço. Vamos abrir pra ver se... Como que muda? Vou dar testada aqui, né? Vamos ver se é bonito. Então, mesmo. é bacana ver essa evolução aí. Mas continua, Lucão. Vocês falaram muito de realização, eu me identifiquei bastante, cara, porque tem uma frase que o Danilo Gentili, ele sempre fala assim, trabalhe com o que você gosta, que você nunca vai precisar trabalhar, velho. Nunca. Você imagina, você trabalha... Essa frase é do Danilo Gentili. O Danilo Gentili. Tô Você um pouco acredita? impressionada. Tô brincando, provavelmente ele roubou de alguém. Mas eu vi por causa dele. Eu tenho as minhas dúvidas. Cara, Não, eu acho que a chance de ser do Gentili é baixíssima. Eu mas também vamos acho. nessa crença. Cara, mas eu É acho que só o não é. Danilo Gentili. eu boto fé que não é. Não é. É, Outras pessoas. Mas, Verdade, a gente reproduziu. pensa nisso, cara. Aí eu vi esses dias, né, naquele tic-tac da vida que vai passando. Tem material bom até, material bom. E aí eu fiquei pensando nisso, fiquei, caramba. E aí até hoje eu tô fazendo faculdade que eu gosto, eu acho, tô adorando fazer faculdade. Tá realizado. Tô bem realizado. Futuramente eu trabalhar bem e, bom, eu tenho que rever pra trazer alguns insights. E tá novos. realizado Chegou com a gente. a pensar no meio do caminho se faz Cheguei sentido. a realizar no meio do caminho. E E tá mas realizado de estar aqui com a gente? Tô realizadíssimo de Eu ia estar falar aqui que com estou vocês. completamente realizado de estar aqui. Tá ótimo. Jobs estaria orgulhoso. Trabalhar com vocês é sempre Luiz, bom. tem alguma pergunta aí bombástica pro Lucão? Não tem, Pra não. surpreender ele Tem não. mesmo. Não tem não. Coitado Tá do devendo, Luca, gente? rapaz. Que coisa. Não, é difícil, cara. Se Achar pegou o o caminho é Luiz de difícil. Achar o caminho é difícil, cara. Não é mole, não. É. Difícil. Olha, É isso aí. essa semana a gente vai abrir um quadro aí nos stories, a gente vai fazer algumas perguntas aí pra vocês, que a gente vai responder ao final do próximo episódio, perguntas sobre qualquer tema. Acho que vai ser bacana no próximo episódio a gente ter alguma pauta de Um bate-bola no perguntas, final sobre bate-bola. perguntas da nossa audiência, sobre nossos Pois é, insiders. acho que vai ser bacana. Uhum. E o Lucão falou do Tic-Teco. Essa semana também a gente entrou no TikTok e você pode acompanhar a gente por lá também, que o nome é... Insightcast.br. Insightcast.br. Igual no Instagram. Show. Tô no Instagram. Só uma coisa. A gente vai deixar na descrição desse episódio os links dos vídeos que a gente comentou. A camisa é top, ó. Vai estar sorteando no final do mês a camisa. Vai ser no post do episódio do dia. Na terça-feira vai estar lançando no Instagram. Como marca 2 amigos e comenta o insight do episódio. A gente vai definir o orçamento, ou a gente vai sortear uma camisa, ou vai ser uma foto minha vestindo a camisa. A gente vai decidir até terça-feira.
Mas de qualquer forma, a gente vai deixar na descrição também os vídeos que a gente comentou do discurso do Jobs, do filme dele, dos vídeos que a gente achou interessante no meio da pesquisa para fazer esse episódio. Exatamente. Mas o podcast a gente tá falando tudo também, né? Então, ouviu até aqui, agora é só um complemento. Só sucesso. Que episódio sensacional. Queria agradecer a presença de vocês. Queria agradecer você que tá escutando a gente. E